que é destaque nesta quinta-feira. Discurso otimista e aposta na recuperação da economia marcam mensagem do governador na Assembleia Legislativa. Ministério Público recorre contra perdão ao ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro. Ministério Público de Contas pede suspensão de reajuste na tarifa do transporte coletivo. Ruas alagadas. Igarapés transbordando. Deslizamentos. Desabamentos. Chuva volta a causar destruição e morte em Manaus. PMDB continua no comando. Eunício Oliveira é eleito presidente do Senado e deputados elegem hoje presidente da Câmara. STF rejeita pedidos para barrar candidatura de Maia à reeleição. Relator da Odebrecht diz que acertou esquema de fraude em Minas quando Aécio Neves era governador. É grave estado de saúde de Maria Letícia, mulher de Lula. Médico diz que é irreversível. Com pés e mãos amarrados, homem é encontrado crivado de balas no Santo Antônio. Em acerto de contas, outros 2 foram executados na Cidade de Deus e na compensa. Agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Nublado com pancada de chuvas isoladas, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O clima-tempo fala em apenas 7 milímetros de chuva. A chuva de ontem foi 22% do esperado para o mês de fevereiro, diz o CIPAM. Os registros da precipitação pluviométrica de ontem. CIPAM, 69 milímetros. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, diz que choveu 40,8 milímetros, isso até às 8 horas da manhã. Manaus amanhece com 23 graus e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 96%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Quinta-feira, 2 de fevereiro, é o 33º dia do ano. Faltam 332 para acabar o ano de 2017. É dia da apresentação do Senhor. Eduardo, hoje é o dia de Iemanjá. O Rio Negro subiu mais 9 centímetros e já ultrapassou os 24 metros em relação ao nível do mar. Está em 24 metros e 4 centímetros. Na mesma data, no ano passado, o Negro registrava 20 metros e 13 centímetros. Com poucas nuvens, operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. O que conta a história? 1542. Uma expedição de 50 homens liderada por Francisco de Orellana descobre o Rio Amazonas. 1709. Alexander Selkirk é resgatado numa ilha deserta depois de um naufrágio, inspirando o livro Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 1849. Revolução, revolta praieira. Revoltosos são rechaçados por forças legais no Recife. 1913 é inaugurada em Nova York a maior estação ferroviária do mundo. 1932, a cidade de Santiago de Cuba é destruída por um abalo telúrico. 1994, um comboio descarrilha no Zaire e deixa pelo menos 200 mortos. 1987, Ulisses Guimarães é eleito presidente da Constituinte, acumulando o cargo com o de presidente do PMDB e da Câmara Federal. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Das ocorrências registradas pela Central de Atendimento da Defesa Civil por meio do 199 durante o aguaceiro de ontem, foram 20 alagamentos, um desabamento de casa de alvenaria, 3 desabamentos de muros, 5 deslizamentos de barranco, 3 riscos de deslizamento de barranco e um tombamento de árvores. Os bairros mais atingidos foram o Jorge Teixeira, Terra Nova, Novo Aleixo, Loteamento América do Sul, Comunidade Jesus Me Deu, Monte das Oliveiras, Manoa, Monte Pascal, Rio Piorini e Cidade Nova. Na Rua 7, Conjunto Eduardo Braga, um muro desabou e atingiu uma criança que morreu. Um deslizamento de terra atingiu uma casa, uma criança de 2 anos morreu na Rua Santo Antônio, do bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. Outras 2 pessoas da mesma família ficaram feridas no local durante a chuva de ontem. A Defesa Civil Municipal já registrou 42 ocorrências relacionadas à chuva ontem na Eu não sei se esses números aumentaram. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, até ontem o registro era de 42 ocorrências naquele aguaceiro que caiu ontem sobre Manaus. Pois é, Paulo, ainda bem que ficou aí nesse número, né? Que foi um número até grande, um número razoável realmente
de ocorrências atendidas aí tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pela Defesa Civil. Na ocasião do programa do Valdir Correia, nós já noticiávamos toda essa situação, Paulo, da chuva forte que caía desde as primeiras horas da madrugada. E como você pôde observar e divulgar aí agora há pouco, Paulo, 100% das ocorrências ocorreram nas zonas norte e leste da cidade. Peregrino, essa criança que morreu já foi liberada do IML? Já, Paulo, já sim. O garoto de apenas 2 anos de idade que morreu ontem aí, no momento que a casa dele desabou, né? Que foi soterrada ontem lá no bairro Cidade de Deus. E a chuva que caiu ontem foi 22% maior do que o esperado para este mês, Peregrino. Pois foi muita água, chuva muito forte realmente, Paulo. Ontem nós passávamos com a nossa unidade externa na Avenida Eixo Norte-Sul, que liga a Zona Leste ao Distrito Industrial, Paulo, uma via muito usada, bem em frente ao depósito do DB. Ficou completamente alagado, uma lagoa se formou ali. Carro de pequeno porte, carro popular, mas não passava, não havia a menor possibilidade de passar. O que estava passando era o ônibus grande do transporte coletivo, caminhão, micro-ônibus, etc. De micro-ônibus para baixo não passava nada ontem, até por volta de 10 horas da manhã, lá na Avenida Eixo Norte e Sul. Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas prenderam na manhã de ontem, após denúncia feita a 181, diz que denúncia, Michel Patrick Nascimento de Souza, de 20 anos, lá na rua São Zeferino, número 13, no bairro Novo Israel. A prisão ocorreu pela equipe da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas. Com ele foram apreendidos as 50 munições 9mm de uso restrito das Forças Armadas, aproximadamente 300 trouxinhas de óxi, 2 pedras de óxi, 1 pino de cocaína, uma balança de precisão, um colar na cor prata e 2 aparelhos celulares. De acordo com a denúncia encaminhada ao 181, Michel estava escondendo um foragido em sua casa. Com a chegada da polícia, Alberto Peregrino, no local, 2 parceiros do suspeito conseguiram escapar e Michel foi preso com material ilícito. E além do mais, Peregrino, uma garota de 16 anos com uma identidade falsa também foi apreendida quando tentava visitar um preso na cadeia. Pois é, Paulo, né? Ela tentava aí principalmente na hora da visita íntima, né? E ela tem apenas 16 anos de idade, e aí não deu para ela foi levada à DEAI, né? Delegacia do Menor, para saber com quem ela ia se encontrar e etc. dentro da cadeia, Paulo. Isso ocorreu, agora a fiscalização é cada vez mais rigorosa, com a chegada do Coronel Cleiton Coelho agora no CEOP, né? Da questão lá dos presídios, Secretaria de Ações Penitenciárias, agora com ele trocou totalmente o quadro, a fiscalização é bem mais rigorosa, e negócio de arma, de droga, de ilícitos e menores lá no presídio vai ficar muito mais difícil para entrar agora. Peregrine, e tivemos aí uma noite agitada. Pelo menos 3 execuções. Pois é, Paulo, foi agitada sim, realmente foi agitada. Nós tivemos uma morte no bairro de Santo Antônio, essa ainda a ser investigada. Será que foi no Santo Antônio mesmo ou se foi só desovada? A polícia já está trabalhando com essas hipóteses, o Departamento de Perícia Técnica esteve no local, Paulo Guerra, porque há indícios de que essa pessoa que foi encontrada no bairro de Santo Antônio com as mãos e os pés amarrados possa não ter sido assassinada no Santo Antônio. Tivemos crime também de execução no bairro Cidade de Deus e no bairro da Compensa. Peregrino vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite de madrugada. Transporte coletivo sem problema, Peregrino. Tudo dentro da normalidade, Paulo. Conversava agora há pouco com a moçada lá da União Cascavel, também da Global, conversei também com os funcionários da Líder, tudo tranquilo, na mais absoluta normalidade, o ônibus na saída das garagens até o presente momento, Paulo Guerra. Até daqui a pouco, Peregrino, 5h56. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão realizando neste instante uma operação para cumprir mandado de prisão preventiva contra Ari Ferreira da Costa Filho e 10 mandados de busca e apreensão em mais um desdobramento da Operação Calicut, ação vinculada à Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele é um dos principais operadores financeiros mais importantes da quadrilha ligada ao ex-governador Sérgio Cabral,
e começou a trabalhar com o político em 1980, quando Cabral era deputado estadual. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal. Os agentes realizam buscas em 10 endereços neste instante. E a Polícia Federal que bate a porta logo nas primeiras horas da manhã. 5h57. Método chupa-cabra prejudica o abastecimento de água no município de Iranduba. J. Rai vai trazer os detalhes. A utilização de bombas submersas, popularmente chamadas de bombas-sapo, por parte de alguns usuários, tem impedido a água de chegar a muitas residências aqui na cidade e no distrito de Cacau-Pireira. Quem tem os equipamentos faz a ligação deles diretamente na rede de abastecimento, sugando a água para as suas cisternas ou tanques. Enquanto isso, a vizinhança fica desabastecida. De acordo com o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Paulinho Maquiné, a equipe do SAAI, com a parceria da prefeitura, já identificou pelo menos 15 bombas desse tipo só no bairro Morada do Sol. E inclusive, muitos moradores de lá reclamam da falta de água. E o grande problema está em cima dessa questão do chupa-cabra, né? Isso é um crime, inclusive, né? Pode ser punido, né? Com uma multa e, inclusive, com a apreensão do equipamento. E nós recebemos também denúncias com relação ao bairro Nova Veneza, em Cacau-Pireira, onde nós também estaremos fazendo uma fiscalização mais aprofundada também. O desperdício de água, de acordo com o diretor do SAAI, é mais um obstáculo. Nós também identificamos várias residências com borrachas derramando água, tanques sem as boias para evitar o desperdício de água. Foi identificado mais de 30 casas com esse problema. Outro desafio para manter o sistema de abastecimento de água funcionando em Iranduba é a inadimplência. Segundo Paulinho Maquiné, a dívida dos consumidores é superior a 2,5 milhões de reais. Se todos pagassem as contas em dia, a arrecadação mensal seria de aproximadamente 150 mil reais. Mas hoje a autarquia tem uma receita de mais ou menos 40 mil reais, que mal dá para pagar os funcionários. O valor da conta de energia elétrica é 75 mil reais por mês e o SAAI deve à Eletrobras Distribuição Amazonas quase 6 milhões de reais. Com esse quadro caótico, de acordo com o diretor da empresa, o jeito é recorrer à prefeitura. Quero aqui também agradecer ao prefeito Chico Doido, que vem sanando de forma emergencial os problemas do abastecimento de água em Iranduba. J. Rai para o Jornal da Manhã. Temos informações do sudoeste do estado com o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigo da difusora Eduardo Silva. Temos expectativa, Paulo, preocupante em relação ao grande volume de água aqui do Rio Juruá, que passa por 7 cidades das 16 aqui da região sudoeste do estado do Amazonas, aqui na micro-região conhecida como Vale do Juruá. O Rio Juruá, Paulo, por aqui, segue pelo estado do Acre, onde muitos municípios acreanos as prefeituras já decretaram o estado de emergência. O Rio Juruá transbordou mais de 14 metros aí para cima, propriamente dito, seguindo aqui para o estado do Acre. E lá no Acre, Paulo, a segunda maior cidade acreana, Cruzeiro do Sul, já está inundada quase a metade. A maioria dos bairros a água já entrou. Voltando no sentido interior, Manaus, Ipixuna, Guajará, Irunepé, Itamaraty, Carauari, Vira e Juruá, também conhecido como Caetaú, a água do Juruá já invadiu as áreas mais baixas da periferia desses municípios. Aqui nas sedes, Paulo, dos mesmos locais de todos os anos, mas não se tem notícia de gente desabrigada até o momento. Quer dizer, as águas estão nas áreas, estão próximas dos assoalhos, mas ainda não invadiu as residências, felizmente, até o momento. Tem chovido diariamente aqui na região, Paulo. O volume de água é muito grande e o Juruá muito cheio preocupa realmente as autoridades e a população em geral. Já nas comunidades ribeirinhas desses municípios, o problema já é acostumado a passar por isso, as comunidades, Paulo. E todas já foram invadidas, todas que eu digo, as áreas mais baixas.
menos aí das terras firmes, onde não alaga. As comunidades ribeirinhas já foram invadidas, mas os moradores permanecem lá, fazem uma espécie de marombo geral dentro das residências e ficam lá durante todo o inverno. Portanto, Paulo, a região do Juruá preocupa sim a questão das enchentes. Chove nesse momento aqui em quase todas as cidades da região e previsão de chuva agora pela manhã e deve fechar aí parando somente por volta de meio-dia, segundo a previsão do CIPAM e do IMET. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo com informações aqui da região do Juruá, sudoeste do Amazonas, para o Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo. 6h09. Preocupante a situação no sudoeste do estado com a cheia dos rios. Temos informações agora de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Gestores e professores das escolas estaduais retornaram às suas atividades de planejamento e preparação para o início das aulas, que começa na próxima segunda-feira, dia 6. A abertura do ano escolar se deu na tarde de ontem no Galpão da Formatizada, com a presença de várias autoridades, entre elas o secretário de Educação do Estado, professor Algemiro Ferreira Lima, que falou com otimismo dos avanços na educação para o ano de 2017. É uma felicidade estar aqui em Manacapuru e dizer que a SEDUC tem avançado bastante, vai continuar avançando, sobretudo este ano em parceria com a Prefeitura Municipal. Eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje é a abertura do ano escolar, mas segunda-feira, dia 6, todos os alunos de volta, hoje os professores retornam para fazer o planejamento e dia 6 todos os alunos na escola vão ser recebidos com carinho, com o desejo de sucesso, que o ano de 2017 seja um ano de superação para todos nós e que a educação seja, na vida das pessoas, um processo de transformação positivo. O prefeito Beto D'Angelo, que também se fez presente, se disse feliz por ver no governo do estado uma âncora para o desenvolvimento do município e falou da grande parceria entre os dois governos. José, é um desejo da nossa gestão sempre estar atrelado ao governo do estado. É importante a educação estadual com a municipal. E aqui a minha presença se dá para consolidar uma parceria junto com o governo do estado, através do governador José Melo, que sempre está disposto a ajudar o município de Manacapuru. E hoje, para você ter uma ideia, José, nós estamos com a escola militar pronta para iniciar as aulas também. É uma questão apenas de logística que falta. Então, isso jamais aconteceria se não houvesse uma consonância entre os dois órgãos, municipal e estadual. Eu só tenho a agradecer ao governo do estado com a parceria. Essa parceria cada dia mais vai se fortalecer, porque eu sei que não é só na área da educação que nós vamos ganhar com isso, não. Nós vamos ganhar como um todo, na infraestrutura, na saúde, dentre tantas necessidades que passamos hoje. O momento não é de briga, o momento é de paz, de nos aliarmos com quem pode nos ajudar. E o governador José Melo está pronto a fazer isso. E eu tenho certeza que com o aporte do governo do estado, a tendência é que nós consigamos alcançar índices muito favoráveis à educação do nosso município. Durante o evento, representantes de várias entidades foram homenageados, recebendo um certificado de parceria e amigos das escolas. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h11 em Manaus. Das ocorrências registradas pela Central de Atendimento ontem em Manaus, muito trabalho através do 199 com as chuvas caídas ontem sobre a cidade. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas atualizou os valores das taxas expedidas por este órgão. O reajuste anual, que começou a vigorar desde o dia 1º de janeiro, foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 16 de janeiro de 2017, através das portarias número 8 e número 9. Atenção, a taxa de expediente foi reajustada de R$13,13 para R$14,10. Já a taxa de inclusão ou exclusão de veículos e embarcações nas licenças ambientais será o valor de R$141,01 por solicitação. A Vigilância Sanitária de Manaus vai promover a prevenção e avaliação e o controle do risco sanitário em estabelecimentos especializados em cirurgia plástica e estética, a fim de coibir agravos à população usuária desses serviços, em especial em relação aos procedimentos inadequados com potencial de causarem pequenas mazelas aos pacientes. A ação será realizada nesta quinta-feira a partir das 14 horas, contando com uma equipe de 6 fiscais de saúde coordenados pela Gerência de Vigilância de Serviço. A hora em Manaus. 6h13.
O Fundo de Promoção Social do Governo do Estado lança hoje um edital exclusivo para a inclusão produtiva de pequenos produtores agrícolas. O volume de investimento é da ordem de R$5 milhões para a seleção de projetos das organizações da sociedade civil interessadas em firmar convênios no âmbito do Estado do Amazonas. Segundo a presidente do FPS, primeira-dama do Estado, Edilene Gomes de Oliveira, a missão é alcançar todo o interior do Amazonas e oferecer suporte para que pequenos produtores se aparelhem para melhorar a produção. O novo secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação é o administrador José Jorge do Nascimento Júnior. A nomeação foi feita pelo governador José Melo e publicada ontem no Diário Oficial do Estado. José Jorge assume a função no lugar de Tomás Afonso Queiroz Nogueira, que foi exonerado pelo mesmo decreto e pediu para deixar o cargo no dia 28 de dezembro do ano passado. A Defensoria Pública do Estado inaugura nesta quinta-feira às 11:30 da manhã um núcleo forense da 9ª Vara de Família no pronto atendimento ao cidadão do Sumaúma Park Shopping, na Avenida Noel Núteus, no bairro na Cidade Nova. O núcleo que antes funcionava no shopping Cidade Leste, na Avenida Altaz Merino, Tancredo Neves, foi transferido para a Cidade Nova, onde fica o Fórum Desembargador Lúcio Fonte de Rezende, que abriga a 9ª Vara de Família. Para a Defensora Pública Carolina Matos, responsável pelo núcleo, o grande ganho com a mudança de endereço é ter a Defensoria Pública mais perto do assistido. Tramitam na 9ª Vara de Família 2.882 processos, todos assistidos pela Defensoria Pública. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, líder do PR, defendeu junto ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, efetivação do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, nos municípios do Estado. A lei institui ação nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio do Estado do Amazonas a obrigatoriedade do PROERD com ações envolvendo a polícia, a escola, a família e a comunidade nas problemáticas das drogas e da violência. O Ministério Público de Contas do Amazonas ingressou com pedido cautelar junto ao Tribunal de Contas do Estado na tarde de ontem, requerendo suspensão do reajuste da tarifa do transporte público em Manaus. O reajuste foi anunciado pela Prefeitura de Manaus de R$3 para R$3,30 no dia 26 de janeiro, uma semana após a greve dos rodoviários que parou 100% da frota dos ônibus na capital. No pedido cautelar do MPC, o órgão lembra que também havia entrado com um requerimento em janeiro de 2015 pelo aumento da tarifa de R$2,75 para R$3, imposto pela Prefeitura, mas não teve sucesso. Com o novo reajuste da tarifa, o Ministério afirma no pedido que as medidas feitas na ocasião continuam atuais e as reivindicam ao TCE. Agora 6:16. O Ministério Público do Estado encaminhou nesta quarta-feira à Vara de Execuções Penais recurso contra a decisão que anulou a pena de prisão de mais de 11 anos do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, acusado de comandar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. O procurador-geral Pedro Bezerra disse que uma comissão montada para acompanhar o caso apontou equívocos na decisão. Adail Pinheiro recebeu indulto e teve a extinção da pena de prisão. O Tribunal de Justiça do Amazonas concluiu que o ex-político se enquadrava nos requisitos do perdão presidencial, cujas regras foram estabelecidas pelo presidente Michel Temer. A sentença foi assinada pelo juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois. O procurador-geral Pedro Bezerra disse que há imprecisões que levaram à decisão de extinção da pena. Ele citou celulares encontrados dentro da cela do Batalhão de Policiamento Especial da Polícia Militar, onde Adail estava alojado. Analisados, por exemplo, que a investigação que conclui a existência de aparelhos celulares na cela não foi levada em consideração na sentença, razão pela qual o Ministério Público entende que o comportamento do recluso devia ser considerado ao longo de um ano e não só de um mês, como se faz. Então, ao longo de todo um ano, houve um determinado comportamento classificado como péssimo e de repente se concluiu que o comportamento dele era bom a partir do momento que ele estava no complexo penitenciário. Anísio Jobim disse. Pedro Bezerra disse ainda que o recurso pede que o juiz Luiz Carlos Valois faça uma retratação acerca da decisão tomada. Se ele não entender que não há motivo para a retratação, que encaminhe para o Tribunal de Justiça para que seja reanalisado. Vamos aguardar para que seja o mais rápido possível. A sociedade está clamando para que a coisa seja resolvida o mais rápido possível, disse ele. E falando em abuso sexual de crianças cresceu 31%. Os dados são da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos e se referem a 2016. 6:18. O presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Ricardo Batista, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, e o defensor público-geral da União, Carlos Eduardo Barbosa Paes,
assinaram o acordo de cooperação técnica que permite a realização, em Manaus, do programa Defensoria Sem Fronteiras, uma força-tarefa de defensores públicos estaduais e federais que atua para dar celeridade à prestação de assistência jurídica. A iniciativa integra o Plano Nacional de Segurança e a análise de processos e atendimentos nos presídios da capital do Amazonas. Começam na próxima segunda-feira, 6 de fevereiro. O mutirão vai rever os processos de 5.600 internos, entre homens e mulheres, condenados e provisórios das unidades prisionais de Manaus. Segundo o CONTEG e a BPU, serão 56 defensores públicos de outros estados e da União que somarão força ao trabalho de 20 defensores públicos da Defensoria Pública do Estado. Em 10 dias úteis, o Defensoria Sem Fronteiras pretende rever pelo menos 10.000 processos de 9 unidades prisionais. Nesta quarta-feira, o deputado estadual Josué Neto, do PSD, passou a presidência da Assembleia Legislativa do Estado para o deputado Davi Almeida, que vai comandar o parlamento no biênio 2017-2018. Josué continua na mesa diretora como terceiro vice-presidente. O repórter Felipe Augusto tem mais detalhes. Nesta quarta-feira, o deputado estadual Josué Neto passou a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas para o deputado Davi Almeida, que irá comandar o parlamento no biênio 2017-2018. Josué Neto continua na mesa diretora como terceiro vice-presidente. E eu tenho muita honra e ainda o sentimento de dever cumprido quando eu encerro esse mandato como presidente do Poder Legislativo do Amazonas e a felicidade de poder transferir o cargo às mãos talentosas do deputado Davi Almeida. Durante esses 4 anos, nós tentamos construir uma aproximação com a sociedade e expandir as atividades da Assembleia Legislativa em todos os seus aspectos. E eu tenho certeza que com o deputado presidente Davi Almeida, esse caminho será ampliado. No seu discurso, Josué Neto disse que buscou administrar as contas com equilíbrio, sem comprometer as atividades legislativas e os pagamentos dos servidores, por conta de um déficit no orçamento de 39 milhões de reais nos 2 últimos anos. Nos últimos 2 anos enfrentamos uma crise que talvez tenha sido a maior da história da República Brasileira. Adotamos medidas e ajustes administrativos e financeiros que permitiram equilibrar as contas, mesmo diante de uma frustração orçamentária de quase 40 milhões de reais. Mas que essas medidas possibilitaram o pagamento de salários em dia, inclusive o 13º salário, sem que nenhuma demissão tenha acontecido aqui nesta casa. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h21 em Manaus. Com um discurso otimista em relação ao futuro do Estado, o governador José Mello abriu os trabalhos da Assembleia Legislativa na manhã de ontem, no plenário da Casa. Durante a leitura da mensagem governamental, José Mello disse estar confiante na recuperação da economia brasileira a partir da reforma da Previdência em abril, com reflexos diretos da retomada do crescimento da Zona Franca de Manaus. Outra aposta do governador é na implantação da nova matriz econômica, projeto que ele tem como carro-chefe de sua gestão e que começa a tomar corpo a partir deste ano. O evento também marcou a posse do novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Davi Almeida, em substituição a Josué Neto, e da nova mesa diretora para o biênio 2017-2018, composta pelo primeiro vice-presidente Abdallah Frache, do PTN, segundo vice-presidente Belarmino Lins, do PMDB, terceiro vice-presidente Josué Neto, do PSD, secretário-geral Sabá Reis, do PR, primeiro secretário Platini Soares, do DEM, segundo secretário Ricardo Nicolau, do PSD, e ouvidor corregedor Carlos Alberto, do PRB. José Mello ressaltou a relação institucional sadia que teve com a Assembleia na gestão de Josué Neto e que espera continuar mantendo com a gestão de Davi Almeida, ressaltando que em 2 anos de gestão, apenas uma única vez mandou uma lei em regime de urgência para casa para não perder um contrato com a União. A Assembleia Legislativa, ela é um órgão muito importante na democracia, porque ela é a mão do povo na gestão governamental. São eles que aprovam as leis, que depois nós, entes públicos daqui, iremos aplicá-las. No nosso relacionamento, eu, se eu não me engano, só uma vez mandei uma lei com regime de urgência, porque se não fizesse no dia seguinte, a União não faria um contrato conosco. No resto todo, eu e o Henrique
nós nunca mandamos uma lei em regime de urgência, nem em regime de urgência urgentíssima. Por quê? Porque na nossa visão, a Assembleia Legislativa, e ela tem feito isso a miúde, ela aprimora os modelos de leis que nós mandamos para cá. Por isso, eu tenho absoluta certeza que essa nova era em relação à Assembleia Legislativa, que tem o Davi sob o comando, mas que tem por trás do Davi muitos outros companheiros deputados de muita experiência, de muita vivência, de muita combatividade. Portanto, eu não vejo nenhuma dificuldade, ao contrário. Eu acho que esse grande desafio que vamos ter de construir um arcabouço jurídico capaz de dar sustentabilidade à nova matriz que vem por aí, importante para o nosso povo, acho que a Assembleia continuará com toda certeza cumprindo o seu papel de aprovar, não só isso, de aprimorar os projetos de leis que o Executivo para cá mande. O governador também disse que entrega no primeiro semestre o Hospital Delfim Aziz, na Zona Norte, com 350 leitos, 11 centros cirúrgicos e com o maior parque de imagens do Brasil. Ele confirmou que enquanto não define um nome para a Secretaria Estadual de Saúde, Suzan será o gestor desta pasta. Eu vou colocar em funcionamento o Delfim Aziz. Ontem já demos o primeiro passo, mas eu não vou descansar enquanto não colocar para funcionamento os 340 leitos que tem naquele hospital, os 11 centros cirúrgicos, o melhor parque de imagem deste país. Não vou descansar enquanto isso não acontecer. Para isso, tem medidas que precisam ser tomadas, que não pode esperar, que não pode ser para ontem. E aí, quando eu tiver tomado essas medidas todas, arrumada a casa, azeitada a casa, quando eu puder do meu laptop saber quanta cibalena entrou e para quem foi ela dispensada, quando eu souber num plantão quantos médicos tem, quais os tipos de procedimento que ele fez, quando eu tiver na palma da minha mão o controle de todo o medicamento e químico cirúrgico que entra na SEMA, quando eu tiver na palma da minha mão o estoque de remédio que tem em Vira, Itapauá e Canutama, aí sim, eu entregarei a secretaria para um gestor para que ele possa continuar esse trabalho. Porque, como governador, eu só tenho um compromisso. Meu compromisso é com aqueles que me elegeram. Então, no caso da saúde, o meu compromisso é com a qualidade, eficiência e rapidez do serviço. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, que teve uma noite madrugada tranquila no pronto-socorro 28 de agosto, pronto-socorro João Lúcio e pronto-socorro Platão Araújo. Poucos atendimentos, João Lúcio 2, pronto-socorro 28 de agosto, 3 atendimentos e o Platão Araújo também 2 atendimentos. Eu falo atendimentos por violência nos atendimentos clínicos, mais de 800 atendimentos para cada unidade de saúde, isso sem contar com os SPAs localizados em todas as zonas da cidade. SPA do Coroado, SPA da Cidade Nova e todos os demais SPAs abertos aí 24 horas atendendo com qualidade, eficiência e rapidez. E com pouca movimentação por parte de violência durante a noite e madrugada. De polícia, durante a noite e madrugada, a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar na rua, a Polícia Civil na rua e muitas ocorrências, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma picape L200 foi recuperada pela polícia no bairro Francisca Mendes. A Polícia Militar também recuperou um carro Prisma que havia sido roubado. Os bandidos foram presos, eles estavam armados. Ocorrência na Praça 14. Uma moto recuperada, os ladrões foram presos no bairro de São José. Uma moto Garini também foi recuperada no bairro Jorge Teixeira. Esse que roubou uma moto Garini merece levar bolo dobrado. Pense na moto ruim, essa tal de moto Garini. Esse ladrão devia apanhar dobrado. A movimentação, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muito forte também em todas as zonas da cidade, com blitz e com policiamento nas ruas da cidade. Ainda assim, audácias dos bandidos continuam a todo vapor. Na rua Amor Crescido, agora há pouco no bairro João Paulo, 2 bandidos em uma moto de cor branca e vermelha estavam cometendo assaltos, estavam cometendo arrastão. Agora há pouco, na rua Amor Crescido,
no bairro João Paulo. Atenção, polícia ali da área do João Paulo, Rua Amor Crescido. Todo dia tem assalto, Rua Amor Crescido, no bairro João Paulo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra no bairro... no bairro de Santo Antônio. Um foi para a pedra do IML. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem com as mãos amarradas, com os pés amarrados, foi barbaramente, brutalmente executado com 1, 2, 3, 6, 10, 11 balaços pelo corpo. O cadáver foi encontrado no bairro de Santo Antônio. Entretanto, as primeiras informações dão conta de que esse crime pode ter acontecido em um outro lugar e o corpo desovado lá no bairro de Santo Antônio. No bairro Cidade de Deus, também um crime. Um homicídio aconteceu à noite de ontem. E a exemplo do crime ocorrido no bairro de Santo Antônio, esse assassinato pode ter a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Era por volta de 22 horas quando esse homem foi barbaramente assassinado. Esse homem foi morto em circunstâncias ainda misteriosas. As informações dão conta de que ele tinha também o envolvimento com o tráfico de drogas. Uma outra pessoa, um outro homem foi assassinado também a tiros, dessa vez no bairro da Compensa. Foi também no dia de ontem, quando o homem foi assassinado com 4 tiros. Ele ainda não foi identificado. Departamento de Perícia Técnica e Científica esteve no local ao comando do Dr. Jefferson Mendes e fez os primeiros procedimentos de perícia no local do crime ocorrido no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A Loto Fácil sorteou no concurso 1469 as dezenas 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 20. Saiu para 2 apostadores, cada um recebe 1.014.704,42. Eles são de Salvador, na Bahia, e São Bernardo do Campo, em São Paulo. A Mega Sena no concurso 1899 sorteou as dezenas 20, 23, 35, 36, 44 e 48. O prêmio acumulou em 24 milhões de reais. Aqui no concurso 4.300 também acumulou e sorteou as dezenas 04, 08, 21, 26 e 35. 6 horas e 39 minutos. Esportes. Placar dos jogos de ontem pelo Campeonato Carioca. Fluminense 1, Resende 0. Flamengo 3, Macaé 0. Boa Vista 1, Nova Iguaçu também 1. Libertadores da América. Botafogo 2, Colo-Colo 1. Atlético do Paraná 1, Milionários 0. Pela Primeira Liga, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 0. Internacional 2, Brasil de Pelotas 1. Amistoso entre Corinthians e Ferroviária Paulista, 1-0 Corinthians. Futebol Internacional, Copa do Rei da Espanha. Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. Os jogos de hoje. Às 16h30 jogam pelo Campeonato Carioca, Bangu e Vasco. Volta Redonda e Portuguesa. Pelo Sul-Americano Sub-20, às 19h30 jogam Colômbia e Argentina. 21h15, Uruguai e Brasil. 23h30, Equador e Venezuela. 22 horas, Taça Libertadores da América. Independiente del Valle e Olímpia. Às 22h15, Deportivo Capiatá e Universitário.
últimas notícias. O Bradesco, o segundo maior banco privado do país, anunciou ainda há pouco que teve lucro líquido de 3,592 bilhões de reais no quarto trimestre, queda de 17,5% ante mesma etapa de 2015. Na métrica ajustada, o lucro do período foi de 4,385 bilhões de reais, recuo de 3,9% sobre um ano antes. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a 56,58 dólares, baixa de 0,38% em relação ao fechamento da sessão anterior. O Ministério da Educação informou nesta quarta-feira ter protocolado ofício na Polícia Federal pedindo que seja investigada a denúncia de 6 candidatos que relataram ter tido seus perfis no sistema de seleção unificada SISU invadidos por hackers. A ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia Lula da Silva, teve uma piora no seu quadro clínico no início da noite de ontem e voltou a ser sedada, segundo informou o médico Roberto Calil Filho, que chefia a equipe do Hospital Sírio-Libanês que cuida da paciente. O sedativo tinha sido retirado na terça-feira. No final da noite, um exame realizado chamado de Doppler constatou que a dona Marisa tem circulação mínima de sangue no cérebro. Os médicos vão seguir monitorando as atividades cerebrais da paciente e fazer uma nova avaliação. Roberto Calil Filho disse que o quadro dela é irreversível. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado por envolvimento no mensalão, e o operador financeiro Lúcio Funaro, réu na Lava Jato, foram transferidos para uma área de isolamento no complexo penitenciário de Papuda, em Brasília, onde estão presos. A medida foi tomada depois que uma fiscalização de rotina encontrou alimentos proibidos e dinheiro acima do permitido nas celas. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou habeas corpus solicitado pela defesa do empresário Ike Batista, preso preventivamente por determinação da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A liminar foi negada pelo juiz federal Victor Teitel e o pedido apresentado pelo advogado Fernando Teixeira Martins, que representa o empresário. O mérito do habeas corpus ainda deverá ser julgado pela primeira turma especializada do TRF2. Ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, afirmou em sua delação premiada à Lava Jato que se reuniu com Aécio Neves do PSB de Minas Gerais para tratar de um esquema de fraude em licitação na obra da cidade administrativa para favorecer grandes empreiteiras. A reunião, segundo o delator, ocorreu quando Tucano governava Minas Gerais. A Marinha do Brasil informou à Justiça ter localizado 11 embarcações pertencentes a pessoas físicas e jurídicas investigadas na Operação Calicut, desdobramento da Lava Jato no Rio, sobre um suposto esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. E agora está acontecendo o desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, mirando o operador financeiro ligado a Cabral. O PMDBista é apontado como dono de 2 veículos, um jet boat, espécie de lancha e uma moto aquática registrados na Capitania dos Portos do Rio. Cabral e outros acusados estão presos no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um dia após o Senado eleger Eunício Oliveira, do PMDB de Ceará, com 61 votos, como novo presidente da casa, os deputados se reuniram hoje para definir quem comandará a Câmara pelos próximos 2 anos. Os 6 candidatos são Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que tentará a reeleição, João Arante, do PTB de Goiás, Luiz Erundino, do PSOL de São Paulo, André Figueiredo, do PDT do Ceará, Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, e Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou ontem à noite 3 pedidos que pediam para que o tribunal barrasse a candidatura à reeleição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Supremo Tribunal Federal deverá sortear nesta quinta-feira o novo relator dos processos relacionados à Operação Lava Jato. O substituto do ministro Teori Zavascki, que morreu no mês passado, deverá ser um dos ministros da segunda turma do STF. Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. A expectativa é que Edson Fachin também participe do sorteio. O primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull foi acusado nesta quinta-feira de ter comprado sua vitória eleitoral do ano passado, depois que admitiu ter doado pessoalmente mais de €1 milhão para financiar a campanha do Partido Liberal. O ex-executivo bilionário do setor bancário havia evitado até o momento qualquer pergunta sobre o financiamento de seu partido, mas mudou a postura durante uma entrevista para a Australian Broadcasting Corporation. O presidente Donald Trump interrompeu abruptamente uma conversa telefônica com o primeiro-ministro australiano, informa o jornal The Washington
Washington Post. De acordo com o jornal, Trump interrompeu a conversa com Michael Turnbull depois de criticar o acordo para receber refugiados e elogiar sua vitória eleitoral de novembro. O primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, se negou nesta quinta-feira a comentar sua conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o americano falar que o repreendeu por conta do acordo bilateral sobre imigração. A Casa Branca disse nesta quarta-feira ter divulgado orientações atualizadas sobre o decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionado à imigração, esclarecendo que residentes permanentes legais do país, os detentores dos chamados Green Card, não precisam de uma licença para entrar nos Estados Unidos. Aviões de guerra turcos mataram 51 militantes do Estado Islâmico em operações nas últimas 24 horas, informaram as Forças Armadas da Turquia nesta quinta-feira em comunicado. Aviões destruíram 85 alvos do Estado Islâmico nas áreas de Al-Bad, Tadif, Karbazin e Bzaga, incluindo prédios e veículos, de acordo com os militares. A Turquia iniciou uma operação chamada Escudo Eufrates para afastar jihadistas da fronteira síria há mais de 5 meses e tem cercado a cidade de Al-Bab, controlada pelo Estado Islâmico há semanas. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Eunice Oliveira, do PMDB, eleito presidente do Senado com 61 votos. Folha de São Paulo. Supremo libera Rodrigo Maia para disputar a presidência da Câmara. O Estado de São Paulo. Renan envia lei de telecom para sanção, mas projeto deve voltar ao Senado. Correio Brasiliense. Governo exonera a cúpula responsável por regalias a Luiz Estevão na Papuda. Valor econômico. Gilmar Mendes pede visita à STF de julgamento sobre réu na linha sucessória. Estado de Minas. Passageiro que pulou de ônibus para fugir de assalto morre em BH. Jornal do Comércio no Recife. Operação de Cabral reuniu 3,5 milhões de euros em ouro e diamantes na Suíça. Fortaleza Diário do Nordeste. Eufórico com a aprovação do vestibular, estudante passa mal e morre. 0 hora de Porto Alegre. Bolsonaro registra a candidatura à presidência da Câmara. O Brasil Econômico. Balanço do IBGE aponta que a produção industrial fechou 2016 com queda de 6,6%. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Familiares do senhor Altamir da Silva Vieira, escrivão aposentado da Polícia Civil, comunicam seu falecimento ocorrido às 13 horas de ontem em sua residência. Seu corpo está sendo velado na funerária São Francisco, no bairro de Cachoeirinha, ao lado do Terminal 2, onde sairá o féretro para o cemitério de São João Batista. Comunicamos com pesar o falecimento do senhor Altamir da Silva Vieira.